E na saleta de leitura de hoje trago mais uma sugestão para quem gosta de ler sobre educação, principalmente para os educadores. É mais um fascículo da coleção Na Sala de Aula, da editora Vozes, da autoria de Celso Antunes, cujo título é Vygotsky, quem diria em minha sala de aula? É um livro bem pequeno e ele começa fazendo uma explicação, uma introdução sobre o Vygotsky e quem é esse Vygotsky e o que nós devemos a ele. Depois que ele fala sobre Vygotsky, que morreu cedíssimo, com 37 anos, de tuberculose, sendo que suas obras foram, digamos assim, aclamadas e recobertas de luz muito depois da sua morte, ele passa a um segundo capítulo sobre como aprendemos. E ele fala uma coisa bem interessante sobre a escola, ainda mais num momento em que existe uma discussão sobre a possibilidade das crianças aprenderem em casa com seus pais e com outros tipos de tutores, sem a necessidade de ir para a escola. E ele diz assim: a escola existe para que nela as pessoas se socializem. É na escola, muito mais que no âmbito familiar, que o império do egocentrismo precisa ceder espaço para a aceitação do outro e de outros valores. O clima de ternura e de afetividade em famílias, onde os pais verdadeiramente amam seus filhos, cerca-os de permanente proteção, que só a vida na escola ensina a dobrar e a negociar. Mas a escola possui também uma finalidade profissional. Não estamos aqui nos referindo apenas às escolas técnicas que preparam para um ofício, mas toda e qualquer instituição escolar que prepara para a construção e ensina, através da solidariedade, a importância e o sentido do trabalho. Não trabalhamos somente para ganhar a vida, mas para dar dignidade ao esforço comum de construir uma existência plena de harmonia, de desenvolvimento, de realização e de felicidade social. São indiscutíveis esses dois fundamentos que justificam toda a escola, mas existe um terceiro, nem mais nem menos importante. A escola, que é também um lugar onde se constrói saberes, solidifica os conhecimentos até então acumulados, edifica a cultura, desenvolve conhecimentos, aprimora capacidades, descobre e aperfeiçoa competências e estimula inteligências. Toda escola é um centro epistemológico por excelência. Feita essa reflexão sobre a escola, ele então parte para, digamos assim, as reflexões seguintes, uma vez que ele diz que se a escola tem também o papel de ensinar, para que ela possa ensinar, é preciso se descobrir como é que se aprende. E aí ele passa a falar sobre o que é aprender. E diz o seguinte no parágrafo final: nunca é demais destacar que o aluno constrói o seu próprio conhecimento. Jamais o recebe pronto do professor, salvo em ações mecânicas, onde esses conhecimentos jamais ajudarão a construir outros.
Seu professor, na verdade, o ajuda nessa tarefa de construção, intermedia a relação entre o aluno e o saber, mas é uma ajuda essencial, imprescindível, pois graças a ela é que o aluno, partindo de suas possibilidades, pode progredir na direção de finalidades educativas. Depois ele passa para um terceiro capítulo, cujo título é Os professores são necessários para a aprendizagem? E ele destaca 4 elementos que ele acha muito importantes. O primeiro, a ajuda fornecida pelo professor necessita estar intimamente associada aos esquemas de conhecimentos que os alunos possuem, posto que são esses, como vimos, que irão permitir atribuir significados aos novos saberes que recebem. Depois, aprimorar a capacidade para provocar desafios que levem seus alunos a questionarem os significados que atribuem e assegurar que essa modificação ocorra na direção das intenções educativas. O ensino proporcionado, portanto, deve apontar não para aquilo que o aluno já conhece ou faz, mas para o que não conhece suficientemente, possível de ser conhecido. Terceiro elemento, o professor é imprescindível, mas sua competência, mesmo que revelando-se extraordinária em salas de aula sem qualquer recurso, será ainda mais nítida quando puder prover sua ação de apoios e suportes essenciais, espaços favoráveis, meios de organização e estrutura para a sua classe e, assim como nós sabemos, vários outros suportes. E o quarto elemento é o assunto desse pequeno livrinho. Ele diz assim: o quarto elemento é o mais importante e sem ele não se compreenderá sentido específico para o uso dos outros 3. Estamos falando de Vygotsky, a criação e a intervenção do professor na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, que responde pela sigla ZDP. Z de zona, D de desenvolvimento e P de proximal. Então ele começa o capítulo seguinte com o título em forma de pergunta, que é essa tal de ZDP. E ele vai falando sobre o que é necessário para o desenvolvimento humano em geral. E no decorrer desse discurso, ele diz assim: a aprendizagem depende, portanto, do desenvolvimento prévio e anterior, mas depende também do desenvolvimento proximal do aprendiz. As pessoas que se situam no entorno do aprendiz não são objetos estáticos e passivos, mas companheiros dinâmicos que guiam, regulam, selecionam, comparam, analisam, registram o desenvolvimento. São, pois, agentes do desenvolvimento humano que atuam sobre a zona de desenvolvimento proximal. E, ao falar sobre o desenvolvimento proximal, ele vai dizer que é um espaço teórico gerado na própria interação entre educador e educando, em função dos esquemas de conhecimento sobre a tarefa a ser realizada, pertencentes a este último, e os saberes, recursos e suportes de apoio utilizados pelo educador. A partir daí, ele vai falar sobre a importância do relacionamento afetivo entre aluno e professor para que a aprendizagem realmente se dê. É um pequeno, grande livro, bastante interessante,
leia.